Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Acho que uma grande parte disso é que Deus é paciente conosco. Ele sabe que vamos errar e, às vezes, são erros graves. Às vezes são pequenos deslizes, mas ele vai continuar tentando. É o que vemos com Moisés. Toda vez que Moisés resiste, Deus diz: tudo bem, vamos continuar tentando. Vamos continuar. Vamos fazer isso. O tempo dele é muito diferente do nosso. Queremos as coisas agora. Queremos as coisas imediatamente. Respostas, bênçãos. Ele tem uma noção melhor do tempo, eu acho, e de como ele funciona. Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o seu apresentador. Estou aqui com meu eloquente co-apresentador, John Bytheway, que não é lento e tem uma língua afiada. John, esse é você. Você é eloquente. Eu sou tão aquela coisa que você disse, sim. John, Moisés diz ao Senhor: não sou eloquente, tenho a língua pesada, tenho a língua pesada. O Senhor o repreende. Quem criou a boca do homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não fui eu? Adoro isso. John, estamos privilegiados, honrados e animados por ter de volta a doutora Crystal Pierce. Ela já esteve conosco antes. Crystal, bem-vinda de volta ao Follow Him. Obrigada. Estou muito animada por estar de volta. Muito animada para falar sobre o Velho Testamento. Da última vez, você esteve aqui com seu incrível marido, o Dr. George Pierce, para falar sobre o livro de Éter. Sentimos sua falta. John, acabamos de percorrer a história de José do Egito perdoando seus irmãos. Tivemos momentos incríveis ao percorrer essa história. Entre as páginas 78 e 79, há um enorme intervalo de tempo. Começamos um livro totalmente novo. Quando você pensa em Êxodo, sei que pensa em Charlton Heston. Estou certo? Ao longo dos anos, muitas pessoas me compararam a Chuck Heston. Sim. Um amigo muito próximo. Eu cresci assistindo os 10 Mandamentos que costumavam passar por volta da Páscoa. Hoje em dia tudo está sob demanda, mas na minha época a gente tinha que simplesmente esperar e torcer para que certos programas fossem ao ar. Penso em Nefe, porque parece que sempre que Nefe precisa de força, essa é a história a que ele recorre. Sempre que seus irmãos dizem: você não pode fazer isso, ele responde: bem, Deus ordenou a Moisés, portanto eu posso fazer, preencha o espaço em branco. Eu posso construir um navio. Sim, eu posso pegar as placas. É uma ótima história de libertação e é divertido ver, mais adiante no livro de Mórmon, quando eles têm sua própria história de libertação para relembrar. Mas, por muito tempo, é tipo, se Moisés conseguiu fazer isso, talvez a gente também consiga. Até mesmo Isaías diz: a reunião de Israel será como a divisão do Mar Vermelho. Deus prepara um caminho para o retorno de Israel. Crystal, enquanto você se preparava para hoje, o que você quer fazer? O que você espera que nossos ouvintes levem consigo? Como eu disse, estou muito animada para falar sobre isso. Não apenas porque o Egito aparece bastante nesses capítulos. Há alguns temas importantes aqui. Esses 6 primeiros capítulos têm realmente o objetivo de responder a algumas perguntas que podemos ter em nossas próprias vidas e na vida de Moisés. São 4 temas principais que identifiquei. O primeiro é sobre a revelação de Jeová. Quem é Jeová? Qual é o nome dele? O que isso significa? O que ele faz? Quais são os poderes dele? Ele se importa com as pessoas? Ele se lembra de suas alianças? Isso é perfeito para nós, porque Jeová é o Jesus Cristo pré-mortal. Aprendemos sobre Jesus ao estudar Jeová aqui. O segundo tema trata dos convênios. A palavra convênio ou fazer um convênio aparece 27 vezes no livro de Êxodo. Há um foco em voltar ao convênio com Abraão. Há muitas perguntas que as pessoas fazem nesses capítulos. Deus se lembra de seus convênios? Eles estão buscando essas bênçãos e se perguntando por que elas não estão chegando? Isso pode nos ensinar muito sobre nossos próprios convênios, pois ainda estamos sob o convênio de Abraão. E então o terceiro é a libertação. Ou seja, se estou passando por um momento difícil, se me sinto se estou em cativeiro ou opressão, Deus percebe minha situação. Ele sabe quem eu sou?
Ele está me ouvindo, ele está preocupado comigo, e então o quarto, eu acho, é realmente ótimo. É sobre identidade. Vemos isso muito bem nestes 6 primeiros capítulos. Moisés está dizendo: quem sou eu? Ele nasceu como parte dos filhos de Israel, mas cresceu como egípcio e depois acabou entre os midianitas. Durante toda essa história, ele está se perguntando: quem sou eu? O que é importante? Qual é o meu papel? Vemos, é claro, que ele, como tipo e sombra de Jesus Cristo, nos ensina sobre Jesus mais tarde, juntamente com todas as mulheres que aparecem nesses capítulos. Temos 6 mulheres que claramente têm o propósito de nos ensinar também sobre o ministério posterior e o sacrifício de Jesus Cristo. Suas identidades e nossas próprias identidades divinas, todas essas coisas, eu acho, ficam evidentes. Recebeu um doutorado em Arqueologia Egípcia e Línguas e Culturas do Oriente Próximo pela UCLA, mestrado e bacharelado em Estudos do Oriente Próximo pela UC Berkeley. Ela ministrou aulas de Egiptologia e Estudos do Antigo Oriente Próximo no Centro de Estudos do Oriente Próximo da Universidade Brigham Young, em Jerusalém, na UCLA e na UC Berkeley. Ela participou de escavações arqueológicas e pesquisas em sítios no Egito e em Israel. Em 2021, publicou Approaching Holiness, explorando a história e os ensinamentos do Velho Testamento. Como você mencionou, Hank, ela e seu marido, o professor George Pierce, que já esteve aqui conosco uma vez, tem 2 filhos e moram em Vineyard. Morar em Vineyard soa tão bíblico. É um lugar tão típico de Jacó 5 para se viver. Eu adoro o Egito desde a 5ª série. Uau! Quando fiz um curso de verão sobre o Egito Antigo, me apaixonei pelo assunto e mergulhei de cabeça nele, aprendendo tudo o que podia. Quando percebi que era possível se formar nessa área na faculdade, pensei: bem, é isso que eu quero fazer. Amo o Egito e amo a Universidade Brigham Young. Adoro este podcast porque posso falar sobre minhas coisas favoritas: o Egito, Jesus Cristo e o Evangelho, a restauração, e é isso que me faz feliz. E isso deixa nossos ouvintes felizes. Deixa o John e eu felizes. Há algo na paixão que é contagiante. Ela adora isso e está fazendo com que eu também adore. Vamos começar. A lição desta semana é: lembrei-me do meu convênio. O convite para viver no Egito salvou a família de Jacó, mas depois de centenas de anos, seus descendentes foram escravizados e aterrorizados por um novo faraó que não conhecia José. Seria natural que os israelitas se perguntassem por que Deus permitiu que isso acontecesse com eles, seu povo da aliança. Será que ele se lembrava da aliança que fez com eles? Eles ainda eram seu povo. Será que ele via o quanto eles estavam sofrendo? Pode haver momentos em que você tenha sentido vontade de fazer perguntas semelhantes. Você pode se perguntar: será que Deus sabe o que estou passando? Será que ele ouve meus pedidos de ajuda? A libertação de Israel do Egito responde claramente a essas perguntas. Deus não esquece o seu povo. Ele se lembra das alianças que fez conosco e as cumprirá no tempo e da maneira que ele determinar. Eu os resgatarei com braço estendido, declara ele. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tira de debaixo dos seus fardos. Muito bem, Crystal. Como começamos o livro de Êxodo? É ótimo porque normalmente a gente pensa: ok, precisamos fazer uma pequena recapitulação para entrarmos nesse novo livro. Mas Êxodo, na verdade, faz isso por nós. Ele começa, voltando um pouquinho ao Gênesis pra gente. Começa dizendo: eis os nomes dos filhos de Israel. Isso se refere literalmente aos filhos do homem Israel aqui. Esses são os que entraram no Egito. Aqui temos os 11 filhos, porque depois diz no versículo 5 que José já estava lá. Em seguida diz que eram 70. Agora, esse número 70 parece baixo, especialmente se olharmos o capítulo 12, quando eles fogem. Lá diz que eram 600.000 naquele momento. Temos que lembrar também que essa lista de 70 não inclui as esposas, os filhos, os trabalhadores domésticos, os servos, e as pessoas estimam que, desses 70 originais, provavelmente havia 2.000 pessoas que realmente entraram no Egito com Jacó. Um grupo bem grande de pessoas. Também devemos notar que esses números são muito diferentes.
Como se passa de 70 ou mesmo 2.000 para 600.000? E devemos pensar imediatamente em prosperidade e posteridade, o que remete a duas das promessas feitas a Abraão no livro de Gênesis. Isso tem o objetivo de nos mostrar logo no início que, mesmo nos momentos em que eles estavam sofrendo, ainda assim se multiplicavam grandemente. Isso está diretamente ligado à aliança com Abraão e a essas promessas. De fato, diz que eles cresceram abundantemente, se multiplicaram e se tornaram extremamente poderosos. O que é interessante nisso é que, quando você ouve as palavras frutificar, multiplicar e talvez possamos acrescentar reabastecer, o que vem à sua mente? Jardim do Éden, Sim, isso remete às diretrizes da criação. Deus disse: "É isso que quero que vocês façam enquanto estiverem na terra." E essas coisas não se resumem apenas a ter filhos. Sede fecundos significa produzir bons frutos, certo? Produzir bons frutos. Multiplicai-vos significa tornar-se melhor do que se é agora. E enchei a terra significa preencher a terra. Quando estiverem fazendo o que Deus lhes pediu, continuarão a ser prósperos. Crystal, se eles estão indo tão bem, como é que eles acabam sendo escravizados? Eu assisti ao Príncipe do Egito. Eu sei como tudo começa. Sim, vamos chegar a isso mais tarde. É bom reconhecer que eles tiveram um período no Egito em que eram muito prósperos. E então, no versículo 8, diz: houve um novo rei no Egito que não conhecia José. Ele não conhecia José, no sentido de que não o conhecia pessoalmente. Significa que ele nem mesmo sabia sobre ele, sua história, como ele havia salvado o Egito, interpretando sonhos, trazido sua família para lá e todas essas coisas diferentes. Ele simplesmente não sabia de nada disso. Diz que há um novo rei, e essa palavra novo, quando usada para rei em hebraico, não significa necessariamente um rei tradicional em uma estrutura dinâmica. No Egito, normalmente o herdeiro do trono era o filho mais velho, e depois o filho mais velho, e o filho mais velho, e temos essas dinastias. Isso está nos dizendo que algo aconteceu. Algo mudou no Egito. Este não era o filho mais velho do último rei. Os egiptólogos, é claro, estão analisando isso e se perguntando: de quais reis estamos falando aqui? De quais períodos? Temos esse período na história egípcia, que os egiptólogos chamam de período dos Hyksos, ou 15ª dinastia. Isso remonta aos séculos 16 e 17 a.C. E os Hyksos, cujo nome vem do termo egípcio Rekahukasut, significando governantes de terras estrangeiras. Eles eram esse grupo de pessoas. Acreditamos que fossem um povo semita ou cananeu. Eles foram se mudando aos poucos para o Egito, especialmente para o norte do país, durante esse período. Eventualmente, eles assumiram o governo do Egito. Mas então, eventualmente, os egípcios do sul, em Tívis, decidiram que queriam expulsar esses estrangeiros, esses reis ricos. Eles não pertencem a este lugar. Não deveriam estar governando o Egito. Houve uma grande guerra e, por fim, eles os expulsaram de volta para Canaã, e os Hyksos se foram. Algumas pessoas acham que possivelmente esse novo rei poderia ser aquele que expulsou os Hyksos, poderia ser um rei centenas de anos depois disso. Quero dizer, é muito vago quanto ao momento em que tudo isso aconteceu, mas há definitivamente uma grande mudança que altera tudo. Quando o rei diz no versículo 9: os filhos de Israel são mais numerosos e mais poderosos do que nós. Ele está pensando, sabe, podemos nos meter em apuros de novo. Podemos ter outro período dos Hyksos se não tomarmos cuidado. E no versículo 10, ele chega a dizer: e se eles se unirem aos nossos inimigos? E se os cananeus vierem e se unirem a eles? Temos que fazer alguma coisa, ele pensa. Temos que conter a população. Temos que basicamente quebrar o ânimo deles e garantir que o Egito nunca mais seja tomado por estrangeiros. Tem ideia de quanto tempo passou, desde José até o versículo 8? Não sabemos exatamente quanto tempo passou. Sabemos que eles estão em aflição e escravidão por cerca de 400 anos. 430 anos quando chegamos ao fim.
E parte disso são profecias que foram dadas em Gênesis. E parte disso é o que Estevão nos diz em Atos 7. Ele também nos dá a idade de Moisés e o momento em que as coisas acontecem, porque, é claro, ele está comparando muito do que Moisés passa com Jesus Cristo. Moisés é um tipo e uma sombra de Jesus Cristo, e Estevão faz um excelente trabalho ao comparar esses dois. Provavelmente são centenas de anos. Acabamos recebendo alguns nomes de cidades aqui no versículo 11, o que é interessante. O faraó está tentando descobrir como podemos conter a população. Como podemos fazer para que eles não queiram, você sabe, se levantar e se revoltar contra nós ou se unir aos nossos inimigos? Ele decide que vamos afligi-los. Vamos obrigá-los a construir. No versículo 11, fala-se de cidades-tesouro. Em hebraico, são cidades-armazém. Grandes cidades com muitos armazéns e depósitos. E muitas vezes, esse tipo de cidade fica em fronteiras e zonas de fronteira, porque se destinam a abastecer tropas e forças militares, além de servirem como centros de comércio. Na verdade, são citadas 2 cidades aqui, o que você pensaria que ajudaria. Aposto que agora podemos saber exatamente onde estamos, em que época e quem é o faraó. Mas, claro, nem sempre é assim que funciona. Nós, do Chans, sabemos que essas 2 cidades estão nessas zonas de fronteira e são repletas de armazéns e depósitos. Então chegamos a Ramsés. E claro, todo mundo reconhece essa palavra, Ramsés, porque se pensa no rei, o rei Ramsés. O problema é que, na verdade, existem 11 Ramsés. Há 11 reis chamados Ramsés, e eles governaram por centenas de anos. E este é um nome de cidade. Este é um topônimo. Há também, é claro, porque conhecemos o Velho Testamento, temos nossos autores originais, e depois temos editores, redatores, compiladores, tradutores, e é possível que o que quer que Moisés tenha escrito sejam os nomes originais das cidades. Algum editor, redator, compilador ou tradutor posterior pensou: não conheço esse, mas conheço Ramsés e fica perto. E inseriu isso. E é sempre bom ter cuidado com esse tipo de coisa. É por isso que temos nosso artigo de fé de que devemos ser muito cuidadosos ao ler a Bíblia, porque conhecemos a longa história de como ela chegou até nós, que há muitas pessoas envolvidas para que ela chegasse até nós. O plano do faraó acaba saindo pela culatra, porque quando olhamos para o versículo 12, diz: quanto mais aflições eles tinham, mais se multiplicavam e cresciam. Isso definitivamente tem que ser um milagre, porque é bastante conhecido que quanto mais pesado o trabalho físico, mais difícil. A saúde emocional, mental e física estava ligada à saúde materna. Lugares onde o trabalho é muito árduo, a comida é escassa e a taxa de mortalidade é alta, apresentam uma baixa taxa de natalidade. É absolutamente um milagre que eles estejam realmente crescendo. E essas 2 palavras, multiplicar-se e crescer, foram as 2 coisas que foram ditas a Abraão. Essas palavras diziam: se você guardar seus convênios e se esforçar ao máximo, você se multiplicará e crescerá. E eu adoro isso porque nós realmente nos concentramos no lado opressivo das coisas. Há tantos milagres nisso também. Às vezes, para nós, quando estamos cumprindo nossos convênios, sentimos esses momentos de prosperidade. Sentimos essas bênçãos intensamente. Então, quando elas cessam, fica ainda mais evidente que, às vezes, sentimos uma perda delas também. Milagres estão acontecendo mesmo na escravidão. Sim. Eles continuam se multiplicando e crescendo. Parece que nada consegue impedir isso. A descendência nunca para, e veremos que o faraó vem com todos os tipos de planos para impedir isso, mas não funciona. A prosperidade, é claro, diminui. A capacidade deles de adorar também é tirada, o que causa muitos problemas para eles. Acho que ele está dizendo: por mais que os oprimamos, eles continuam fortes. Eles ainda são capazes de realizar tudo o que lhes mandamos fazer. Não estamos necessariamente quebrando-os da maneira que pensamos que estamos. Ele está preocupado. Eles vão se levantar contra ele ou se aliar aos inimigos. Ele tem todo tipo de ideia.
É meio louco quando você pensa nisso, porque essa é a força de trabalho dele. Você quer que eles continuem trabalhando. Você tem que fazer com que eles possam continuar trabalhando, e ele parece não se importar com isso em algum momento. Simplesmente, isso nem parece importar para ele. Diz, eles são obrigados a servir com rigor. Aposto que meus filhos diriam isso. Nosso pai e nossa mãe nos obrigam a servir com rigor. E essa palavra rigor, em hebraico, significa esmagar em pedacinhos. É isso que significa. É assim, sabe? E rigor. Deixa pra lá. Essa é uma boa tradução, mas eles estão tentando esmagá-los, esmagar seus espíritos, esmagar a ideia de que haverá mais deles e nada parece funcionar. No versículo 14, adoro alguns detalhes dessa história. Descobrimos que uma das coisas que eles têm que fazer é fabricar tijolos. Você poderia facilmente ignorar isso e pensar: tudo bem, sim, eles estão fabricando tijolos. Isso é difícil. Sabemos muito sobre a fabricação de tijolos no Egito, e não estamos falando dos tijolos que fabricamos hoje e assamos em um forno. Estamos falando do que chamamos de tijolos de barro. Fabricar esses tijolos era um trabalho exaustivo. Eles tinham que ir buscar a lama do Nilo ou a terra. Tinham que carregar água. Tinham que ir buscar o que chamamos de agentes aglutinantes para os tijolos. Como eram apenas cozidos ao sol, eles se desintegravam facilmente, então precisavam misturar palha, junco ou gravetos. E às vezes até pelo de animal, como sabemos. E temos representações artísticas de pessoas misturando com os pés, amassando todos esses materiais para fabricá-los. Depois colocavam os tijolos em moldes e os deixavam ao sol por vários dias. E então eles assavam. Só então podiam transportá-los para o canteiro de obras. Não pensamos nisso, porque quando pensamos no Egito, pensamos em pedra. Pensamos em pirâmides de pedra e templos de pedra. Mas quase tudo era construído com tijolos de barro porque era facilmente disponível. Eles podiam produzir muitos. Em todos os sítios que escavei no Egito, há tijolos de barro por toda parte. Muito mais casas de tijolos de barro, prédios administrativos, muros. E vou te dizer, é um pesadelo escavar tijolos de barro depois de milhares de anos. Na verdade, é bastante conhecido entre egiptólogos e arqueólogos que temos essa coisa que chamamos de tijolo de barro derretido. É apenas argila seca. Depois de milhares de anos, ela simplesmente derrete e você não consegue ver os tijolos, não consegue ver a argamassa. E quando você está escavando e tentando... Isso é uma parede? Você nem consegue dizer porque é apenas tijolos de barro derretidos. Faz todo o sentido que seja isso que eles estão mandando eles fazerem. O faraó está tentando usar isso para quebrá-los. Eu nunca tinha percebido essa lição antes. Quanto mais eles são afligidos, mais fortes ficam. Eles são como antifrágeis. Ficam mais fortes com a adversidade, não mais fracos. Sim, acho que é a mesma coisa conosco. Às vezes precisamos ser quebrados para, digamos, reconstruirmos mais fortes do que éramos antes. Acho que isso faz parte da mensagem aqui. Talvez Jeová não os tenha abandonado. Talvez ele esteja com eles nessa situação. Só que eles não sabem disso. Isso me lembra que na semana passada, um aluno veio falar comigo depois da aula e disse: estou cumprindo meus convênios, estou cumprindo meus mandamentos, estou fazendo o que devo, mas não estou vendo as bênçãos. Onde estão minhas bênçãos? Porque tivemos uma grande discussão sobre as promessas dos convênios, e ele disse: tenho um amigo que não está cumprindo seus convênios e mandamentos, e ele parece ter todo tipo de bênçãos. Ele quer que eu responda a isso. Ok, eu disse: bem, deixe-me perguntar, como você define o que é uma bênção? O que é uma bênção? Acho que ele ficou: será que essa pergunta é algum tipo de armadilha? Ele pensou um pouco e disse: algo que me faz feliz. E eu disse: tudo bem, então algo que te faz feliz emocionalmente? Ele disse: sim. E eu disse: feliz financeiramente? E ele disse: sim. E eu disse: então é algo que te ajuda a se sentir feliz. E algo que te ajuda a aprender, tipo, aprender alguma coisa? Você acha que isso te faz feliz, que é uma bênção? Ele disse: sim. Mas ele estava meio que me olhando com desconfiança. Sim. Porque então eu disse:
É algo que te ajude a crescer, progredir, mudar ou se tornar melhor? E ele ficou tipo, sim. Então ele simplesmente entendeu. Ele disse, ok, então não são necessariamente coisas que me fazem feliz agora. Talvez seja felicidade no futuro. Talvez essas coisas sejam bênçãos e talvez eu nem perceba as bênçãos agora. Mas no futuro vou olhar para trás e ver que elas eram bênçãos. Ele entendeu e começou a perceber que, às vezes, a forma como definimos as bênçãos está no meio de uma escravidão e opressão. E não parece nada uma bênção. Às vezes, quando olhamos para trás, conseguimos ver isso. Quero dizer, é exatamente a história pela qual passamos. Nas últimas semanas, José deve estar pensando: onde estão as bênçãos? Estou fazendo o que você me pediu para fazer e estou sendo traído, jogado em uma prisão. Esquecido. Obrigado. Você continua usando essa palavra, bênçãos. Não acho que ela signifique o que você pensa que significa. Você está absolutamente certa, Crystal. O que definimos como uma bênção? Acho que há um velho ditado que diz que uma bênção é qualquer coisa que nos aproxime de Deus. Mas acho que, se você escolher deixar que isso o aproxime de Deus, pode levá-lo à amargura, ou pode aproximá-lo de Deus. Acho que cabe a você decidir. Como Cristal estava dizendo, é aquela coisa que já circulou pela internet 1 milhão de vezes. Orei por sabedoria e Deus me deu problemas para aprender a resolver. Orei por força e Deus me deu provações para me tornar forte. Orei por coragem, Deus me deu perigos para vencer. Orei por amor, Deus me deu pessoas para ajudar. E assim por diante. E o resultado é que você está sendo abençoado. Mas o caminho pode ser através de uma provação. Guarde meus mandamentos e você prosperará. Eu quero isso por escrito. Qual é a sua definição de prosperar? Sim. Sim, qual é a sua definição? Por prosperar, você quis dizer... Sim. O que você quis dizer com isso? Porque eu penso em Ferraris e casas enormes. O que você quer dizer com prosperar? E o Senhor diz, crescimento, educação, tornar-se mais parecido comigo. Ouvi alguém dizer uma vez que Deus está mais interessado em nosso crescimento do que em nosso conforto. Será que ele poderia estar mais interessado no meu conforto? Não, na verdade, ele está mais interessado em nosso crescimento. Ele vê nosso verdadeiro potencial. Ele vê o resultado final. Ele sabe para onde estamos indo. E às vezes, acho que nós não vemos isso. Não vemos isso com nossa compreensão mortal. Temos que confiar nele. Vemos isso na história. A confiança meio que sobe e desce, o que é a vida real. São histórias reais sobre pessoas reais. Nós nos identificamos com elas. Uma coisa sobre o Senhor é que ele realmente nos chama para sofrer, mas como um verdadeiro líder, ele vem e sofre também. Um dos melhores sinais de boa liderança é: nunca pedirei que façam algo que eu mesmo não esteja disposto a fazer. E o Filho do Homem desceu abaixo de todos eles. Estou bem aqui com vocês no sofrimento. Quero dizer, eu estava tentando pensar em como responderia a essa pergunta e ouvi alguém dizer uma vez: bem, talvez o Senhor te ame demais para deixar sua vida ser fácil, porque o crescimento vem das coisas difíceis, não vem das coisas fáceis, sabe? Eu gostaria que ele parasse de me amar tanto. Eu sei. Tudo bem, Crystal. O que fazemos agora? Estamos entrando em um ponto muito interessante aqui, porque o rei percebe que não está funcionando. A população não está diminuindo, eles não estão sendo subjugados, e então ele decide ir direto à fonte, às crianças, de onde elas vêm. Então, no versículo 15, ele vai até as parteiras hebraicas. Na verdade, temos os nomes delas aqui: Sefira e Pua. É claro que havia muito mais parteiras além dessas duas, mas parece que essas duas eram as chefes. Elas eram as duas parteiras principais que instruíam e ajudavam as outras. Seus nomes são incríveis. Sempre adoro falar sobre o significado por trás dos nomes. Shipra, em hebraico, as pessoas costumam traduzir como bela, mas, na verdade, tem mais a ver com o céu claro, o céu belo, claro e brilhante. Puá significa brilhar, resplandecer, ser brilhante. Quando vemos o que elas acabam fazendo, é perfeito. Esta é a nossa introdução às duas primeiras das 6 mulheres que basicamente fazem com que o êxodo aconteça.
Sem essas 6 mulheres nestes primeiros 6 capítulos, não teríamos Moisés, não teríamos o Êxodo, não teríamos até que seus papéis nos levem a Jesus Cristo eventualmente. Então ele vai até elas e diz: quando estiverem ajudando as mulheres hebreias a dar à luz, e precisamos fazer uma observação aqui, porque diz no versículo 16: quando as virem sobre os bancos, o que soa realmente estranho, e você poderia facilmente pensar: não sei o que é isso. Temos representações artísticas, temos textos, uma das formas como elas davam à luz. Não conheço todos os detalhes práticos disso e como funcionava. Quer dizer, eu já dei à luz, mas não dessa maneira. Então, não faço ideia de como isso funcionava. É uma observação interessante. Estamos ouvindo coisas sobre essas mulheres antigas e aprendendo sobre o que temos em comum com elas e o que era diferente, o que era mais difícil. Então ele diz: quando você for ajudá-las nisso, se elas tiverem um filho, diz que você vai matá-lo. Você vai matar esse bebê. E no versículo 17, lemos rapidamente que diz: as parteiras temiam a Deus. Mas essa palavra em hebraico, hoje em dia, provavelmente traduziríamos mais como respeito ou honra, em vez de medo nesse sentido. Elas respeitavam e honravam a Deus, e não fizeram o que o rei do Egito lhes ordenou, mas salvaram as crianças. Isso é incrível. Elas já estão sob o jugo da opressão, já estão passando por dificuldades, e decidem ir contra o que o rei lhes ordenou. Podem perder seus empregos, podem perder suas vidas, podem perder tudo. Elas fazem o que sabem ser certo. Sabem que essa não é uma lei justa, essa lei que o rei lhes impôs. Como mencionei antes, em todas essas mulheres, vemos tipos e sombras de Jesus Cristo. Elas estão literalmente salvando esses bebês, e Jesus, é claro, é o Salvador. Adoro que elas sejam nomeadas e o faraó não seja. É ótimo. Elas recebem a honra de ter seus nomes e preparar o terreno para o êxodo. Sem elas, é claro, não teríamos Moisés. Elas são definitivamente instrumentos de Deus, 100% nisso. Adoro a resposta das parteiras. Elas lançam uma sombra sobre as mulheres egípcias. As mulheres egípcias são fracas e tímidas e precisam da nossa ajuda. Mas as mulheres hebreias, elas já deram à luz e terminaram antes mesmo de chegarmos lá. Elas não precisam de nós. Elas estão vivas. Essas mulheres estão em cima desses 2 tijolos. Elas estão dando à luz e já saem de lá antes mesmo de chegarmos para descobrir se era menino ou menina. Vemos o que resulta disso. Adoro saber o que acontece com elas. É sempre muito simples. Deus tratou bem as parteiras. Muito simples, mas há muito nisso. Ele lhes deu casas. E essa palavra casa, aqui, se refere mais aos descendentes da família. Por terem salvado a casa de Israel, elas recebem suas casas. Elas recebem a casa de Puá, a casa de Sifrá, muitos descendentes. Elas salvam crianças e, por causa disso, recebem muitos descendentes e filhos. Vemos essas pequenas centelhas de prosperidade neste tempo de opressão, quando as pessoas tomam as decisões certas e são abençoadas por causa disso. Mesmo cercadas por todas essas dificuldades e outras coisas horríveis que estão acontecendo. Crystal, acho que essas histórias ali, frequentemente procuramos nas escrituras por heroínas. Talvez devêssemos parar em Êxodo 1 e falar sobre essas 2 que arriscaram suas vidas para fazer a vontade de Deus, né? É incrível porque elas não apenas salvaram essas crianças e então dizemos: ah, isso é um símbolo de Cristo, certo? Salvar os filhos do Pai Celestial. Mas além disso, elas se opuseram ao faraó. Pense em Jesus e em sua vida mortal e ministério. Ele disse muitas vezes que havia problemas com nossa liderança. Há problemas com a interpretação errônea da lei. Ele não teve medo de fazer isso, e isso acabou levando aos julgamentos e à crucificação. Defender o que sabemos ser certo, mesmo quando nos dizem o contrário. Isso requer muita coragem. Só como observação, pessoal, acho que sempre pensei que eles estiveram em cativeiro por centenas de anos, mas isso não está escrito. Talvez eles não tenham ficado em cativeiro por muito tempo.
Acho que a situação oscilava, talvez dependendo do rei, porque depois que o rei morre, isso meio que dá uma pista de que eles têm esperança. Tipo, ok, o próximo rei não vai necessariamente nos libertar, mas vai nos dar mais liberdades. Em outras passagens do Velho Testamento, é nos dito que houve épocas em que eles tinham suas próprias terras e cultivavam. Alguns deles ficaram ricos. Ouvimos dizer que alguns deles, na verdade, tinham cargos no governo. Alguns eram amigos dos egípcios e trabalhavam em suas casas. Provavelmente foi por isso que alguns egípcios lhes deram alguns desses presentes, esses presentes de despedida, além de alguns deles simplesmente quererem que eles fossem embora. Além disso, isso pode explicar melhor por que eles às vezes querem voltar. Será que eles diziam a Moisés: estávamos melhor no Egito? Eles se lembram da boa comida do Egito e de que tiveram uma casa, água e terra em alguns momentos de sua história. Isso nos leva ao fim do capítulo 1, nosso último versículo aqui. O faraó percebeu que todas as suas diferentes ideias não funcionaram para conter a população. Ele tem essa ideia. Não importa quem você seja, o que esteja acontecendo, se você vir nascer uma criança hebraica do sexo masculino, você deve jogá-la no rio. Esse é o plano dele. Como eu disse antes, é um pouco... Ele não está pensando com clareza, porque está destruindo sua força de trabalho. Ele não está pensando nisso com clareza. Parte disso também, quero dizer, assim que você pensa que um governante emite um decreto para matar as crianças do sexo masculino, imediatamente você pensa: ah, lá vamos nós, ligando Moisés e Jesus Cristo. Eles realmente vão para o Egito e depois ele sai do Egito. Há tantos paralelos entre Moisés e o Salvador. E Mateus, que está escrevendo para os judeus, vai realmente enfatizar essa narrativa seguindo Moisés. E o Stephen também. Infelizmente, eles não gostaram do que o Stephen tinha a dizer. Não gostaram que ele comparasse Moisés e Jesus. Quando você assiste ao filme Os 10 Mandamentos, no início, diz que ele se baseia no Velho Testamento e nas obras de Joséfo, todas essas fontes. Se bem me lembro, os sacerdotes do faraó dizem que há rumores de um libertador entre os hebreus. E então um dos sacerdotes diz: uma estrela anuncia seu nascimento. Isso não está no Velho Testamento, mas está em Joséfo, que quando Moisés nasceu, surgiu uma nova estrela, o que é outro paralelo bem legal com o Salvador. Sim, alguns desses escritores gregos dizem que o faraó teve um sonho, que ele realmente sonhou com o que iria acontecer com essa criança. E é por isso que ele emite esse decreto, visando especificamente meninos de uma certa idade. Adoro como os historiadores conseguem acrescentar ainda mais informações ao que já temos. Tudo bem, vamos continuar, Crystal. Capítulo 2. Tudo bem. O capítulo 2 é emocionante porque somos apresentados aos pais de Moisés. No versículo 1 diz: havia um homem na casa de Levi e ele tomou por esposa uma filha de Levi. É claro que não se trata de uma filha literal, mas sim de uma descendente. Por que importa que eles sejam descendentes de Levi, que pertençam à tribo de Levi? Essa tribo desempenha um papel realmente importante sob a futura lei de Moisés, sendo a tribo sacerdotal que cuida dos sacrifícios. Por isso, é muito importante sabermos que sua família, ou seja, Moisés, Arão e Miriam, é toda dessa tribo. Os nomes deles não são mencionados aqui, mas nós os conhecemos por relatos posteriores. O nome do pai dele é Amram e o da mãe é Joquebede. No versículo 2 está escrito: Joquebede concebeu e deu à luz um filho. Esse é Moisés. Miriam e Arão já haviam nascido. Estevão nos diz que Arão e Moisés têm 3 anos de diferença. Arão é 3 anos mais velho que Moisés. É interessante aqui porque diz no versículo 2: quando ela viu que era uma criança formosa, ela o escondeu por 3 meses. Essa coisa de formosa, o que é isso? Em hebraico é tov, que significa bom. Deixem-me dizer assim: ele nasceu. Quando ela olhou para ele, quando ela o viu, ela viu que ele era bom. O que remete à criação? São as mesmas palavras usadas na criação. Deus criou a luz, e ele a viu, e viu que era boa.
E eu adoro essa ideia de vocês estarem ligando isso ao Éden, a Eva, à criação e a todas essas coisas diferentes. É o mesmo tipo de ideia que estamos percebendo aqui, de que Joquebede sabia que ele estava destinado à grandeza. Algumas pessoas traduzem isso como ele era bonito. Ele era um bebê bonito, então ela decidiu salvá-lo. Há muito mais se falarmos sobre Deus criando as coisas, vendo que elas são boas, elas são perfeitas. Ela o esconde. Assim como Puá e Sifrá, ela diz: vou desobedecer ao decreto deste rei. Ela o esconde por vários meses até que ele fique grande demais. Ele provavelmente já está grande e barulhento a essa altura. Já é difícil escondê-lo. Eu nem consigo imaginar tomar essa decisão de colocá-lo em uma cesta de junco. O junco aqui é uma referência às canas que crescem na água. Muitas pessoas acham que, na verdade, o que está sendo mencionado aqui é o papiro. Ela o reveste com lodo e piche. Trata-se de betume, que o torna à prova d'água. Ela o coloca lá dentro e o deposita entre os juncos. Às vezes, precisamos fazer uma tradução do inglês antigo para o inglês de hoje. Os juncos são os juncos. Não é como em O Príncipe do Egito, onde ele passa entre os barcos e os crocodilos tentam comê-lo. Então, essa não é uma cena real. Ok, é bom saber disso. Sim, acho que ela sabe que, se mantiver o menino perto da margem do rio, é mais provável que ele seja encontrado por alguém que possa ajudá-lo. E algumas pessoas até acham que Joquebede trabalhava no palácio ou nos arredores do palácio ou algo assim, então ela conhecia bem essa área e sabia quem poderia encontrá-lo. No versículo 3, fala-se de uma arca. Sempre pensamos em uma cesta como uma cesta de vime, o que é verdade, mas aqui está traduzido como arca, porque é exatamente a mesma palavra usada para a arca de Noé. São as mesmas palavras. Mais uma vez, temos essa ideia de que Noé construiu essa arca para salvar seu povo. Jochebed construiu essa arca para salvar seu povo. Temos todas essas histórias paralelas. Tivemos Puá, Sifrá, agora estamos com Joquebed. Estamos na terceira mulher aqui que, basicamente, salva Israel. Ela desempenha um papel tão importante. A palavra é Teva? Sim, temos uma arca pequena e uma arca gigante, ambas usadas para salvar pessoas. Crystal, você diria que isso é uma referência clara a Noé? O autor está fazendo isso de propósito, certo? Sim. De propósito, eles estão tentando ligar isso à ideia de alguém construindo essa coisa com a ajuda de Deus para salvar um povo inteiro. E no caso de Joquebed, ela precisou ter muita fé para deixar Moisés flutuar rio abaixo e esperar que isso o salvasse. Isso requer muita força. Quem sabe Puá e Sifrá tenham até ajudado a dar à luz e salvado a criança naquela ocasião também. Vemos todas essas mulheres trabalhando juntas, na verdade. Sim, ela cumpriu o mandamento. O faraó disse: se for menino, joguem-no no rio. Ela pensou: No rio, sim. fui eu que fiz isso. Eu o coloquei. Não o lancei exatamente. Lancei-o em uma arca e depois o coloquei lá dentro. Mas eu o coloquei no rio. Ela não está mentindo. Ela está confiando que ele será encontrado por alguém que não vai seguir essa ordem. Sim, e pense nessa previsão. Se ela trabalhava para o palácio ou sabia que o local onde o colocou no rio ficava perto do palácio. Pensando nisso, se um egípcio o encontrasse, o que aconteceria? O que esse egípcio faria? Ela precisava ter muita fé e, acredito, algum planejamento aqui. Não acho que ela simplesmente o colocou no rio. Porque vemos a irmã, bem no versículo 4, onde diz: sua irmã ficou de longe e observava. Então, aqui está a nossa apresentação de Miriam. A palavra usada para descrevê-la mais tarde, ela provavelmente tinha cerca de 14 ou 15 anos nessa época, ou seja, 14 ou 15 anos mais velha que Moisés. Diz aqui que ela ficou de longe, mas no hebraico diz que ela tomou uma posição, ela se posicionou. Ela iria garantir que aquela arca fosse para o lugar certo, para a pessoa certa, na hora certa. Ela estava guiando aquilo, com certeza. E assim temos nossa quarta mulher aqui, todas trabalhando juntas para salvar Moisés e salvar seu povo.
Ela estava em negação, mas de um jeito diferente. E essa é uma boa observação. Quando se fala em água ou rio, é o Nilo. É exatamente disso que eles estão falando. Obrigado, John. Ela sabe que é uma das crianças hebraicas assim que a vê. Sim. A filha do faraó diz que ela está perto do rio, é o que diz. E ela está com suas servas. E ela vê a arca, e manda uma delas buscá-la. Quando ela a abriu, diz que ela viu a criança, e o bebê chorou. E então diz que ela teve compaixão e sabia que era um de seus filhos. Ela devia saber, e há muitas teorias sobre isso. Quem colocaria seu bebê em uma arca flutuando rio abaixo? Ela sabia que era uma mãe tentando salvar seu filho. Acho que ela sabia disso. Ela não só teve compaixão pela criança, mas provavelmente também pela mãe. Uma coisa que gosto nisso também é que diz que ela a abriu. Ela viu a criança, o bebê, chorando, e teve compaixão. Essas mesmas palavras são usadas novamente nesses capítulos. Deus ouviu os gritos dos filhos de Israel e teve compaixão. Ele ouviu seus gritos e teve compaixão. Temos uma espécie de prenúncio de que ela está desempenhando um papel de Jeová aqui ao ter compaixão por essa criança que chora. Quero dizer, ela é egípcia. Ela é a filha do faraó e seu nome não é mencionado. Quando ouvimos filha do faraó, pensamos, essa é uma princesa poderosa, talvez até herdeira do trono. Mas claro, não era assim que as coisas funcionavam no Egito. Mesmo se tomarmos o exemplo de Ramsés II, por exemplo, ele teve 100 filhos. Ele teve 8 esposas, 100 filhos. Na verdade, temos os nomes de 40 de suas filhas. Ela está indo contra o pai, basicamente. Mais uma para adicionar à lista de quem decide. Esta criança não deve morrer. Tenho compaixão. Essa palavra, compaixão, é usada para descrever Jeová repetidamente. Essa compaixão é uma característica fundamental de Jeová. Embora, às vezes, tendemos a não pensar assim. Às vezes, esquecemos todo esse lado misericordioso e compassivo de Jeová. Especialmente no Velho Testamento, pensamos, Sim, é isso que quero dizer. ele está zangado. E Jesus no Novo Testamento é gentil. Esses dois se opõem, mas Sim. é a mesma pessoa nos dois livros. Ele é o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. E aí a irmã de Moisés entra na história. Ela é meio dissimulada. Bem, você sabe do que precisa. Você precisa de alguém para cuidar do bebê. Sim. Miriam tem coragem, e vemos isso ao longo de toda a história dela. Mais tarde, ela é chamada de profetisa. Ela faz o que precisa ser feito e não é perfeita. Ela comete erros. Ela pensa: vou simplesmente abordar essa princesa egípcia, chegar nela e dizer: oi, você encontrou um bebê e precisa de alguém para amamentá-lo. Conheço alguém que pode ser a ama de leite da criança. E isso era bastante comum. As mulheres, se fossem ricas ou da realeza, contratavam alguém para amamentar seus filhos. Elas não amamentavam seus próprios filhos. Isso é realmente comum. E ela diz: e eu vou te pagar. Claro, essa é Jochebed. É como um contrato de verdade. Você vai levar essa criança, vai amamentá-la, e então, quando ela for desmamada, e naquela época amamentavam por muito mais tempo do que normalmente hoje, talvez até por 5 anos, que foi o tempo que ele ficou com Jochebed antes de ela levá-lo de volta. E não consigo imaginar como deve ter sido trazê-lo de volta depois de 5 anos. Ela poderia ter dito: a criança se perdeu, ou morreu, ou algo assim. Acho que Jochebed sabia que, se ele tivesse uma vida no palácio, ela nunca poderia lhe proporcionar isso. Isso remonta ao decreto do faraó. Foi isso que levou, e as escolhas de todas essas mulheres levaram Moisés a entrar no palácio, mudando tudo. Então, temos todas as nossas mulheres, Shiphrá e Puá, Jochebed, Miriam, filha do faraó, que todas lideraram e desempenharam papéis enormes na salvação dos filhos de Israel. Isso é fantástico. Uma coisa sobre a qual tenho aconselhado professores, Crystal, e talvez você possa falar sobre isso, é que às vezes ensinamos as escrituras e tanto homens quanto mulheres podem aprender com os homens. Então chegamos às mulheres e de alguma forma pensamos, tudo bem, as mulheres podem aprender com essas mulheres, quando na verdade não, homens e mulheres
também podem aprender com essas mulheres. Sim, é claro que todas essas mulheres têm o propósito de nos ensinar sobre Jesus Cristo. São símbolos de Jesus Cristo, símbolos de como Deus ama seu povo e deseja salvá-lo. E se todos nós, independentemente de sermos homens ou mulheres, estamos tentando aprender a ser como Ele, então devemos aprender com todos. E eu adoro como até mesmo o próprio Salvador se compara a uma galinha que cuida de seus pintinhos. Ele até diz: tenho esses atributos de uma mãe. Posso dizer à minha família, meus filhos, como podemos ser mais como essas mulheres? Tudo bem, vou descer do meu palanque. O que você quer fazer a seguir, Crystal? Ela traz Moisés de volta. Há algumas palavras interessantes aqui no versículo 10, diz: ele se tornou seu filho. Isso significa que a filha do faraó o adotou. Ele é seu filho egípcio. Ele é criado no palácio. Diz que ela lhe deu o nome de Moisés, e esse nome, Moisés, é interessante porque tem significado tanto em egípcio quanto em hebraico. É aqui que, de certa forma, somos apresentados às múltiplas identidades de Moisés ao longo de sua vida, com as quais ele luta. Em egípcio, a palavra Moisés vem de mes ou messes, que significa dar à luz. E vemos isso, por exemplo, no nome Ramsés, que é Ra-Messes, Rames, o que significa nascido do deus Ra. Ou Tutmés, que é Jerutimos, o que significa nascido do deus Tot. Ou Jehudi. Gosto de como Moisés simplesmente nasceu. Sim, talvez tenha um pouco a ver com a sua origem. Ele simplesmente aparece saindo da água, certo? De uma forma meio milagrosa. E então ela diz: porque eu o tirei da água. E então esse é, de certa forma, o significado hebraico de mes, tirar da água. É usado para descrever Moisés mais tarde, após a travessia do mar. Quando ele os tira da água, ele os conduz através da água. Então, ele é criado no palácio. Isso significa que ele recebe uma educação egípcia, língua, literatura, artes, matemática, ciências, até mesmo religião e ética. Ele é criado como egípcio. Estevão nos diz em Atos 7, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. De repente, quando chegamos ao versículo 11, ele tem 40 anos. Portanto, há algumas informações que ficaram de fora. Estevão nos diz que quando ele tem 40 anos, é aí que tudo começa, com o êxodo e a saída do povo do Egito. Diz que Moisés já era adulto. Ele saiu para se encontrar com seus irmãos. E essa é uma palavra interessante, porque se ele cresceu como egípcio, em algum momento ele descobre que não é egípcio. Ele é um dos filhos de Israel. Dá para imaginar que ele provavelmente está lutando com isso. Quem sou eu? Sou egípcio? Faço parte dos filhos de Israel? Nesse ponto, parece que ele decidiu que não é egípcio. Ele vai sair para encontrar seus irmãos. Esses são seus irmãos. Essa é sua família. Na verdade, em Hebreus, disse que, a certa altura, ele decide que já não é filho da filha do faraó. E vira completamente as costas ao palácio, à filha do faraó e a todas essas coisas. E diz, sou hebreu. Vou com o meu povo e vou salvá-los. O que é que ele vê? Ele vê um egípcio golpeando um hebreu, um de seus irmãos. Ele mata o egípcio. Ele o mata. Parte disso você fica tipo, então ele simplesmente vai lá e mata um egípcio. No versículo 11, essa palavra golpeando é a mesma palavra que matou. Então, na verdade, deveria ser lido como ele viu um egípcio matando um hebreu. E então, ele matou o egípcio, porque essas são as mesmas palavras em hebraico. E imagino que Moisés esteja pensando, eu salvei um deles, salvei um dos meus irmãos, do meu povo. E então diz que no dia seguinte ele saiu, no versículo 13, ele vê 2 deles brigando e pergunta a eles. É muito específico. Ele diz, por que vocês estão brigando entre si? Devíamos estar lutando contra os egípcios. Por que vocês estão brigando entre si? E ele não recebe a resposta que eu acho que ele queria. Eles dizem, quem te fez príncipe? Eles o chamam de egípcio. Eles dizem, sabemos que você é um príncipe egípcio. Conhecemos sua origem. Sabemos quem você é. Você vai nos matar também? Você está no comando de nós? Eu sempre penso no ponto de vista de Moisés. Ele pensa, não, eu sou
Eu sou seu irmão e estou aqui para salvá-los e ajudá-los. Os egípcios, ele virou as costas para essa parte de sua educação, e agora seu próprio povo também não o aceita. Ele está meio que nesse espaço liminar, nesse meio termo de quem sou eu? Sou egípcio? Sou hebreu? Quem me aceita? A quem posso ajudar? Isso é interessante. Olha, eu estou fazendo isso. Estou salvando o meu povo e eles dizem: vá embora, não temos interesse em você. É aí que ele foge, certo? Sim, acho que é por isso que ele foge. Uau! Eu não pertenço aos egípcios. Não pertenço aos filhos de Israel. Ninguém me aceita. Tenho tentado salvar pessoas. Acabo matando alguém e os outros ficam com raiva de mim, então ele foge, ele huye. Acho que é aí que a Sandra Bullock diz a ele quem ele é. Você é Moisés. Você é... Sim. Criamos nossos filhos assistindo ao Príncipe do Egito aos domingos, até que um dia, meu filho, estávamos jantando e minha esposa derramou algo e ele olhou para ela e disse: cuidado, escrava. Nós pensamos: ok, chega de Príncipe do Egito. Tudo bem. Sempre adorei a ideia de que Ramsés nasceu de Ra e que Moisés nasceu de ninguém. Não sabemos. É de ninguém. Quando você lê o capítulo 1 de Moisés e vê essa tripla repetição de Deus, falando com Moisés e dizendo: tu és meu filho. Deus diz: você não é egípcio, você não é um filho de Israel, você não é midianita, você é Moisés, você é um profeta e é um filho de Deus. É aí que eu acho que tudo realmente começa a fazer sentido para Moisés. Isso é Moisés, capítulo 1. Foi exatamente isso que ele fez. Tu és meu filho. Tenho uma tarefa para ti, Moisés, meu filho, e ele continua chamando-o de meu filho. E então, é claro, Satanás aparece e diz: Moisés, filho do homem. Eu chamo isso de roubo de identidade antigo. Ele tenta atrapalhar tudo, e ele faz isso com Abraão também. Meu filho, ele fez isso com Enoque. Meu filho, e veja bem, eu vou te mostrar quem você é. Sim, essa é a parte mais importante da sua identidade. E essas outras coisas também são importantes, mas se você conseguir perceber que é um filho divino de Deus, isso pode preparar o terreno para que você seja capaz de fazer qualquer coisa, de realizar qualquer coisa, o que Moisés acaba fazendo. Além disso, isso não se assemelha à história de Jesus? Passamos basicamente da infância à idade adulta em Sim, um versículo. nós nos perdemos no templo e então, de repente, é isso. Ele foge, como eu disse, depois que a Sandra Bullock fala com ele. Para onde ele vai depois? No versículo 15, ele vai para a terra de Midian. Midian era um dos filhos de Abraão. Assim, temos a ideia de que se trata de descendentes de Abraão. No versículo 16, disse até mesmo sacerdote de Midian. Trata-se de um sacerdote do Deus de Abraão, ainda sob a alçada da aliança abraâmica. Cristal, para aqueles de nós que não sabem, quando Abraão teve outros filhos? Falamos sobre Hagar e Ismael. Falamos sobre Sara e Isaque, mas houve outros? Midian é filho de Quetura, uma das últimas esposas de Abraão. Isso faz parte, sem dúvida, da promessa de descendência contida na aliança abraâmica, segundo a qual ele teria muitos descendentes, pois também teve várias esposas das quais essa descendência provém. Este é um sacerdote de Jeová. Sim. E quando ouvimos o nome dele, isso está até incluído no nome bem, em um dos nomes dele. Mas ele acaba indo parar perto de um poço, e diz que o sacerdote de Midian tinha 7 filhas lá. Elas foram tirar água. Há alguns outros pastores lá que estão tentando furar a fila do poço e afugentam seus rebanhos. Adoro que diga, Moisés se levantou. Adoro que haja essa parte aqui. Não diz apenas que ele as ajudou. Ele se levantou. Em 1 minuto elas o chamam de egípcio. Ele provavelmente está vestindo algo que o faz parecer um egípcio. Diga, John. Vá em frente, John. Diga. Ele andava como um. Egípcio. Sim. Ele se levantou como um egípcio. Levanta-se. Eu sei que isso está por vir. E ele não apenas as ajuda, certo? Ele também tira água para o rebanho delas, o que provavelmente é chocante para essas mulheres. Esse egípcio aparece, ele está lá. Ele não apenas as ajuda e então, de repente, está tirando água para elas. Ele basicamente está servindo a elas. Moisés provavelmente se sente bem nesse momento. Ele ajudou alguém. Elas meio que aceitaram a ajuda. É engraçado porque ele está até mesmo nesse espaço liminar em Midian.
Ele está entre o Egito e Canaã. Ele não está no Egito. Ele não está na Terra Prometida. Ele está nesse espaço intermediário. Ele consegue ajudar as pessoas com sucesso. Isso provavelmente teve um impacto nele, tipo, talvez seja aqui que eu devo estar. Talvez este seja o meu povo. E no versículo 18, descobrimos o nome do sacerdote de Midian, Reuel, ou pelo menos um de seus nomes. Esse nome significa amigo de Deus. Então dá para ver El no nome, de onde vem Elohim. Sabemos que este é o Deus de Abraão. Ele é amigo do Deus de Abraão. Ele é um sacerdote da linhagem de Abraão. Isso é importante porque descobrimos mais tarde que é ele quem confere o sacerdócio a Moisés. Cristal, ele provavelmente não o ensina quem é Jeová? Sim, ele dá a ele toda a educação sobre de onde ele veio, quem ele é. Deus providenciou um mentor para ele aqui. Sim. Bem, acho que vemos isso em Reuel. E sabemos que ele é um cara legal porque, primeiro, ele pergunta: por que vocês voltaram tão cedo? Normalmente demoram uma eternidade porque todo mundo as importuna no poço e vocês não. Demoram muito tempo. Elas respondem: ah, um egípcio veio e nos ajudou. Reuel poderia pensar: ah, isso é assustador. Isso é assustador. Por que há um egípcio em nossa terra? E, em vez disso, ele diz: bem, onde ele está? Precisamos alimentá-lo. Precisamos agradecer a ele. Precisamos demonstrar nossa gratidão. Dá para perceber que ele é simplesmente... Ele é um cara legal. Ele é um bom mentor para um Moisés em fase de... Eles convidam Moisés para entrar. Nós avançamos para o futuro. No versículo 21 diz: Moisés ficou contente em morar com o homem. Moisés viu que aquele era um bom lugar para ele. Aquelas eram pessoas boas. Ele acaba se casando com uma das filhas. O nome dela é Zípora. Então, aqui está a nossa sexta mulher que encontramos nestes capítulos. Ela lhe dá um filho. Agora, é interessante porque diz que Moisés está contente e acho que ele está se sentindo adotado pelos midianitas e pensa: eu pertenço a este lugar. Eles me amam, me aceitam, sou capaz de ajudá-los. Então, ele tem um filho, seu primeiro filho, e o nome dele é Gershom. O nome significa: sou um estrangeiro em terra estranha. Moisés ainda está em conflito, certo? Ele pensa: estou feliz aqui, estou satisfeito, mas sou um estrangeiro em terra estranha. Ele sabe que seu povo está no Egito. Ele sabe que é lá que deveria estar ajudando o seu povo. Então, ele dá ao seu pobre filho esse nome: estrangeiro em terra estranha. Para refletir, eu acho, o que ele está sentindo. Mesmo estando satisfeito e feliz, ele sabe que não está necessariamente no lugar onde precisa estar. Sua verdadeira vocação, sua missão oficial, o que ele está destinado a fazer. Descobrimos no versículo 23 que o rei do Egito morreu. Temos uma pista aqui. Diz: depois que o rei morreu, os filhos de Israel suspiraram. É mais ou menos isso. Talvez eles pensassem que o próximo rei lhes daria mais liberdades. Descobrimos que parte dessa escravidão não era apenas a restrição de nunca poder sair do Egito, de ter que ficar ali e ser escravizado e coisas do tipo, mas eles não tinham permissão para adorar a Jeová. Não lhes era permitido construir altares, sacrificar animais e oferecer holocaustos, o que é o grande mandamento, que remonta a Adão e Eva logo no início. É assim que vocês vão adorar, por meio desses sacrifícios. Essa é a escravidão, essa falta de liberdade de culto. Como vocês podem cumprir suas alianças se nem mesmo podem adorar? É interessante que, nos versículos 24 e 25, é estabelecido algo que veremos repetidamente. 3 palavras principais sobre o que Deus faz. Ele ouve e diz que ouviu, olhou e teve consideração. Vamos ver isso repetidamente. Ele vincula tudo isso à aliança. Ele ouve os gemidos deles. Ele olha para eles e tem consideração. E essa palavra consideração, essa tradução não é muito boa. Em outros lugares, ela é traduzida como ele sabe, reconhece ou responde. Ele os ouve, ele os vê e ele os conhece. Isso aparece repetidamente. E tudo está ligado à aliança. Faz parte das promessas da aliança feitas a Abraão.
Se eles cumprirem os mandamentos da melhor maneira possível, mesmo que não tenham permissão para adorar, eles estão fazendo o que devem. E já vimos isso com Puá e Sifrá e todos os outros. Ele vai abençoá-los. Uma das perguntas que tínhamos no início era: Deus sabe de nós? Ele se importa conosco? Ele me ouve? Devemos ver que Jeová faz absolutamente todas essas coisas aqui. Crystal, eu sei que é difícil entender, mas essa família foi escolhida para abençoar todas as famílias da terra. Eles dizem: ok, pessoal, vão, e vendem o irmão. Então o Senhor pensa: tudo bem, não era exatamente isso que eu queria, vou ensinar vocês talvez por meio dessa aprovação, e depois vou trazê-los de volta e tentaremos novamente. Isso se encaixa na história. Sim, acho que uma grande parte disso é que Deus é paciente. Ele é paciente conosco. Ele sabe que vamos errar e às vezes é um grande erro. Às vezes são pequenos erros, mas ele vai continuar tentando. É o que vemos com Moisés. Toda vez que Moisés resiste, Deus diz: tudo bem, vamos continuar tentando. Vamos seguir em frente. Vamos fazer isso. O tempo dele é muito diferente do nosso. Queremos as coisas agora. Queremos tudo imediatamente. Respostas, bênçãos. Ele tem uma noção melhor do tempo, acho, de como ele funciona. Ele vai trazer Moisés de volta. Olha, vamos levar vocês de volta à Terra Prometida, para que possam ser o povo escolhido. Por enquanto, vocês estão. É como se fosse uma mini dispersão. Sim, acho que essa é uma boa maneira de ver as coisas. Eles realmente chegaram ao fundo do poço neste momento. Para os filhos de Israel, a situação não poderia piorar. Às vezes, quando chegamos ao fundo do poço, é que finalmente nos voltamos para Deus e dizemos: ok, preciso de ajuda. Não consigo fazer isso sozinho. Não consigo superar isso sozinho. Se pudéssemos nos voltar para Ele antes disso, talvez fosse um pouco melhor. É mais ou menos isso que fazemos, e quer dizer, é assim que o capítulo 2 termina. As coisas estão ruins. As coisas estão bem para Moisés, mas para os filhos de Israel, Eles chegaram ao fundo do poço. o fundo de tijolos de barro derretidos é onde eles estão, que é o pior tipo de tijolo de barro. É aí que as coisas começam a mudar. E eu adoro esses lembretes constantes. Deus se lembra de você. Ele se lembra de suas alianças. Ele sabe quem você é. Ele sabe pelo que você está passando. Ele está trabalhando nisso por meio de outras pessoas. Ele age por meio de outras pessoas. E às vezes, essas pessoas precisam de algum tempo para chegar ao ponto em que estarão prontas. Vemos isso com Moisés, com certeza. Ele precisava daquele tempo em Midian, com certeza. Há um princípio aqui de que Deus começa a responder às suas orações antes mesmo de você as fazer, porque Moisés já estava sendo preparado desde bebê. Isso aconteceu anos antes de esse clamor ao Senhor surgir. Sim, exatamente. Podemos ver o plano ao longo de toda a história. Sim, tudo bem. Chegamos ao capítulo 3. De repente, o nome de Reuel é Jetro. Capítulo 3. É interessante porque não sabemos realmente por que há dois nomes diferentes aqui. Algumas pessoas acham que Jetro é um título. Significa algo como excelente, excelência. Talvez seja mais o seu título como sacerdote ou líder comunitário. De qualquer forma, é a mesma pessoa. Descobrimos que a função de Moisés é ser pastor. Ele ajuda a cuidar do rebanho. Enquanto leva o rebanho para pastar, ele se aproxima de uma montanha divina. Diz, até Horebe. Então ele se aproxima de Horebe. Agora, em outros lugares, isso é chamado de Sinai. Os nomes são usados de forma intercambiável. Entendemos que Horebe provavelmente se refere mais à cordilheira ou à região, à área. E o Sinai é provavelmente um pico específico, a própria montanha. É por isso que vemos os dois nomes. Temos alguma pista que nos faça pensar que sabemos onde isso ficava? Nós, os arqueólogos aqui presentes hoje, não sabemos exatamente qual montanha é. Sei que as pessoas dizem que já a escalaram e assim por diante. Estava apenas pensando nisso. Alguém está ansioso para abrir uma loja de souvenirs por lá. É exatamente o que eu penso também. Todas as saídas passam pela loja de presentes, então... Isso mesmo.
Moses continua sendo orientado aqui. Sim. Por volta dessa época, ou mais ou menos quando ele vai partir, ele tem 80 anos. Ele está com eles há 40 anos. Vemos 40 anos no Egito, 40 anos em Midian. Ouvi dizer que 40 pode significar muitos. Também pode ser como um período de santificação. Enquanto ele está lá, ele vê um arbusto em chamas. Sabemos que tipo de arbusto é. É um arbusto de acácia. São árvores arbustivas muito espinhosas, secas e ásperas que mal sobrevivem no deserto. Isso foi estranho o suficiente para que Moisés pensasse: tenho que ir ver o que é isso. Isso é um milagre, isso é divino. E diz que ele se desvia do caminho. Ele deixa os animais e pensa: tenho que ir ver. Porque essa acácia deveria pegar fogo rapidinho e simplesmente desaparecer. Ele percebe que tem algo rolando ali, e eu adoro que ele tenha se desviado do caminho. Ele decide parar o que está fazendo e ir ver o que é isso. Se eu visse um arbusto em chamas que na verdade não estivesse queimando, acho que ficaria intrigado. E teria que ir dar uma olhada nisso. Um anjo do Senhor apareceu para ele nessa chama de fogo, na sarça. É aqui que também precisamos agora dar um destaque a Joseph Smith, porque daqui em diante ele vai nos ajudar com sua própria tradução. Ele vai nos ajudar a entender melhor isso. Ele nos diz: não, este é o Senhor. Não é um anjo, é Jeová. É Jesus Cristo pré-mortal. Ele se desvia, e isso é ótimo porque no versículo seguinte, o versículo 4, diz: quando o Senhor viu que ele se desviou, foi então que ele o chamou. E se Moisés tivesse simplesmente continuado andando e pensado: tudo bem, isso é meio estranho ou algo assim, mas vou continuar. Foi só quando ele viu que Moisés se desviou, largou tudo, que então ele o chamou. Essa ideia de se voltar para Deus, esse é o significado original por trás do arrependimento. Arrependimento em hebraico, arrependimento em grego, significa virar-se. Há uma dica aqui. Precisamos nos voltar para Deus para que Ele possa nos chamar. Ele pode falar conosco. Ele sabe que estamos ouvindo, prestando atenção, que nos importamos com o que Ele tem a nos dizer. Esperando que usemos nossa livre vontade para nos voltarmos para Ele. Adoro que Ele o chame pelo nome. É tão divino usar nomes? Sim. E Ele repete. Ele diz: Moisés, Moisés. Moisés responde: eis-me aqui. E então ele diz a ele: você está em um espaço sagrado, então precisa tirar as sandálias. Este é um lugar santo. E Moisés saberia disso porque, no Egito, quando os sacerdotes entravam no templo, ou qualquer pessoa entrasse no templo, tiravam os sapatos. E, na verdade, ao sair do templo, caminhava-se de costas e usava-se uma vassoura para varrer o chão atrás de si, a fim de remover as pegadas, a sujeira e tudo mais. Tendo sido criado no palácio, Moisés sabia disso. Ele diria: ah, este é um espaço divino e sagrado. E claro, as montanhas podem representar templos. Quando vamos ao templo, fazemos coisas como trocar de sapatos, tirar os sapatos e coisas do tipo, porque é sagrado. Acho que também pode ser útil mencionar que quando você vê Senhor em letras maiúsculas pequenas, trata-se de Jeová. Isso também deve nos ajudar, porque entendemos que Jeová é o Jesus pré-mortal. Quando ele pediu que tirasse os sapatos, é como se você andasse normalmente em um espaço profano. Não traga isso para cá. Não traga a impureza de onde você veio. Não traga o mundo para cá. Deixe isso para trás e entre. É exatamente assim que funciona. É definitivamente um símbolo. Eu ouvi esse podcast chamado Follow Him e, há 4 anos, escrevi: algumas coisas não pertencem ao meu mundo. Tire a terra de cima de você. Gosto que você use palavrões, Hank. Ouvi isso do nosso amigo Dave Hadlock, que estará nosso convidado em breve. Se você pesquisar profanes no celular, a raiz dessa palavra significa fora do templo, o que é muito interessante. Se algo é profano, não tem lugar no templo. Isso é incrível. Não se trata apenas de deixar as coisas físicas, mas também, quando entramos no templo, tentamos limpar nossas mentes, tentamos limpar nossos corações, tentamos nos sentir purificados por dentro e por fora. Isso também faz parte. Ele está realmente dizendo a Moisés: este é um lugar santo, não apenas agora,
mas é para cá que você trará todos eles no futuro, e onde eles vão me adorar e construir um santuário. Apresentando essa ideia a Moisés. Este é um espaço sagrado para sempre. Dissemos que parte do tema era: quem é Jeová? Aqui no versículo 6 ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabe, ele está dizendo a Moisés exatamente quem ele é. Escrevi na minha margem. Moisés passa de egípcio a hebreu aqui. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Uau! Fico muito animada com isso porque se concentra em identidades antigas e, especialmente, em pessoas que se mudam de um lugar para outro e tentam descobrir quem são. É por isso que adoro ver isso. Deus está constantemente tentando dizer a Moisés: você é meu filho. Não importa quem o mundo pensa que você é. Eu sei quem você é. Moisés precisa descobrir isso por si mesmo. Isso seria muito semelhante, Crystal. Se eu quisesse, poderia ler o capítulo 1 de Moisés bem aqui. Deve ser próximo desse período. Talvez até a mesma conversa. Sim. O Senhor continua falando com ele no versículo 7. Ele usa suas 3 palavras aqui. Eu vi a aflição, eu ouvi os gritos e conheço as dores. Mais uma vez temos: eu vejo você, eu ouço você e eu conheço você, eu reconheço você. Essa palavra, conhecer, é a mesma palavra que respeitar antes, apenas uma tradução diferente. Essa é uma mensagem para nós também. Ele nos vê, ele nos ouve, ele nos conhece. Essa palavra conhecer, às vezes significa responder. Eu responderei às suas orações. Estou respondendo às suas orações. Você talvez apenas não perceba isso. Se ele falasse conosco, nos chamaria pelo nome, assim como fez com José no bosque sagrado e com Moisés bem aqui. Eu conheço minhas ovelhas. Ele conhece cada um de nós individualmente. Ele sabe do que precisamos. Às vezes, só percebemos do que precisamos mais tarde. Ele dá as instruções a eles. Ele diz: bem, eu vou descer para libertá-los das mãos dos egípcios. Então temos esse tema da libertação novamente. Ele diz: vou tirá-los daquela terra. Essa palavra tirar, na verdade, é a palavra olá, que é a mesma palavra usada para as ofertas queimadas que sobem a Deus. É a palavra ascender. Às vezes é usada para progressão ou exaltação, coisas assim. Há uma dica aqui. Ele está dizendo: chegou a hora. Eles progrediram o máximo que podiam no Egito. É hora de levá-los para a próxima etapa. É hora de ascender. É hora de subir. Canaã é uma terra grande. Supõe-se que seja uma referência ao Egito, porque a palavra hebraica para Egito, Mitzraim, significa terra estreita, terra restrita. É geográfico, é uma referência ao Vale do Nilo, onde se concentra a maior parte da população. É uma terra estreita e restrita, literalmente, mas também simbolicamente para eles, é uma terra estreita e restrita. É uma terra opressiva. Ele diz: vamos tirar vocês dessa Mitzraim opressiva e restrita, e vamos levá-los para essa grande terra, essa terra boa. Ela tem leite e mel. Tudo o que vocês vão precisar, tudo o que desejam para a prosperidade. Tem Deseret. Sim? Certo? Deseret, a palavra mais antiga do livro de Mórmon, certo? Sim? Sim. Os hebreus chamavam-no de Mitzrayim. Mitzraim, sim, significa algo como terra estreita, restrita. Crystal, gostei muito do que você disse. Está na hora. Sim. E você é o cara certo. Descer para te resgatar e tirá-los daquela terra. Quando você pensa em leite e mel e fica tipo: a melhor coisa que tem é leite e mel. Para os pastores, para os povos seminômades, isso é o que há de melhor. É o que você precisa, porque se você tem leite, isso significa que você tem rebanhos. E se você tem rebanhos, isso significa que você tem pastagens, e você tem carne, e você tem peles, e você tem lã, e você tem tudo o que precisa. E o mel aqui, na verdade, não achamos que seja o mel de abelha de que estão falando. Na verdade, é uma referência ao que chamamos de mel de tâmaras.
Então, eles pegavam tâmaras e faziam esse xarope doce. Tâmaras naturais que simplesmente cresciam nas palmeiras. Eles as colhiam e faziam esse xarope doce. E se você tivesse esse xarope doce, era como se fosse bem-sucedido. Você era próspero, porque todo mundo quer adoçantes. Sabe, todo mundo quer mel. É um extra. Você não precisa ter isso. E eles usavam o adoçante não só na comida, mas também na medicina. Usavam em diferentes rituais e outras coisas. Tinha um significado muito grande. E então é tipo, garoto, chegou a hora. Você é o meu homem, vou mandá-lo ao faraó. É aqui que ele recebe sua missão, versículo 10. É você quem vai e vai fazer isso. Moisés, nesse momento, fica tipo, espere, o quê? A seguir, na segunda parte. Estávamos acordados tarde da noite. Eram tipo 1 ou 2 da manhã, como acontece com os pais quando tem um recém-nascido em casa até tarde, e ouvimos alguém bater na porta. O George desce, vai ver, e eu pergunto, quem é? O que é? E ele diz, tem uma menina lá fora chorando. E ele perguntou, o que a gente faz? E eu respondi, deixa ela entrar, abre a porta, traz ela para dentro.